Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma ótima madrugada para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco com Deise Santos, essa que vos fala. Gente, no último vídeo que eu gravei, algumas pessoas colocaram lá se questionando como que é a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus audível, como que é a voz de Deus? E nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive e que eu tenho de como que é a voz de Deus. Então, se você gosta desse assunto, desse tipo de assunto, fica conosco nesse vídeo e compartilha aí para mais pessoas e vai comentando também aí as suas experiências. Porque, gente, tem cada testemunho lindo nesses vídeos que tem hora que eu fico sem palavras. É cada testemunho impactante que eu fico assim, sabe? Alegre, sabe, de ver, de ler os comentários de vocês. Olha só, gente, como é a voz de Deus? Como é que Deus fala com a gente e a gente sabe que o Senhor falou conosco? Como reconhecer a voz do Senhor em meio a tantas outras vozes, né? Olha só, eu vou começar contando para vocês uma experiência que eu vivi no monte. A voz do Senhor quando Ele falou comigo, né? A voz de Deus, primeiro que ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é inconfundível e inexplicável. Por que inexplicável? Porque depende do momento que você está vivendo, que você está passando, e o Senhor, ele vai falar com você de acordo com aquilo que você conhece, que você vai entender. Por isso, não fica dúvida quando Deus fala. E eu vou contar algumas experiências de como é a voz de Deus em momentos diferentes que o Senhor falou comigo, certo? A primeira experiência foi quando nós estávamos numa campanha de oração pela manhã. Era no monte a oração. O nome da campanha era 17 Passos para a Vitória. Nós estávamos 7 horas da manhã, a gente já estava no monte em oração para para esse propósito. Então foram 17 dias. E quando nós estávamos ali, eu não lembro há quantos dias, eu não sei se 3 dias, se 5, 6, 7, eu não lembro. Mas a gente já estava alguns dias ali no monte em oração. E aí, nesse propósito, o Senhor abriu porta de emprego, as pessoas foram curadas, foi lindo. Em um momento que o Senhor começou a falar comigo, e foi um momento que nós estávamos cantando o hino da harpa. E nós estávamos cantando o hino da harpa, e de repente, quando nós estávamos cantando aquele hino da harpa, eu fechei os olhos. Eu fechei os olhos enquanto nós cantávamos aquele hino assim. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. E nós estávamos cantando esse hino, e eu cantando esse hino, esse louvor, com os olhos fechados naquele momento, e de repente eu comecei a ouvir uma voz, um barulho de cachoeira. E eu entendi que era alguém que estava falando conosco. E no início eu fiquei calada. E eu continuei cantando e ouvindo, né? Aquela parecia barulho de cachoeira, mas como que se fosse alguém falando com barulho, que a voz parecia barulho de águas, de cachoeira. E naquele momento, a gente também sentia uma brisa tão forte, tão grande, que parecia que estava serenando, chuviscando na gente. E, gente, era tempo de seca, não estava chovendo. Onde nós estávamos, não tinha como
as árvores estão molhadas, da forma que estava, não tinha como a, cair água de lugar nenhum. Quando eu abri os olhos, aquele barulho parava, aquela brisa parava. E, de repente, eu olhei para as irmãs cantando e todas assim, de olhos abertos, eu disse, irmãs, fecha os olhos para cantar esse hino. Fecha os olhos que vocês vão viver uma experiência sobrenatural. Aí a gente começou a cantar esse hino. E a gente começou a cantar, continuou a cantando esse hino. E quando nós continuamos a cantar esse hino, as irmãs começaram a ouvir. Todas que estavam lá tiveram o privilégio de ouvir. Todas, sem exceção. Aí teve uma irmã que disse assim, eu não estou ouvindo. Como é isso? Porque assim, irmãs, a incredulidade, o pavor, o desespero, a agonia, ela não vai deixar você perceber quando o Senhor está falando com você. E de repente, eu disse, irmã, fecha os olhos e tenha calma, só cante, que você vai ouvir também. E aquela voz, ela falava como um barulho de águas. E ela falava que tinha se agradado, que estava fazendo um mover, que ele estava presente, sabe? E todos de uma forma única, como uma unidade. Todos ouviram a mesma coisa. E foi algo assim surreal e trouxe paz aos nossos corações, uma alegria imensurável, sabe? Muito grande, inexplicável, não dá para explicar como que é uma voz que tem barulho, som de águas. É simplesmente maravilhoso. E ali nós continuamos nesses propósitos de oração e o Senhor falou conosco dessa forma, como som de águas, como barulho de águas. E a outra vez que o Senhor falou comigo foi um momento muito difícil. Eu estava dentro de casa lavando roupa e contando para Jesus as minhas necessidades. E eu ouvi a voz de um homem, uma voz tão potente, tão forte, mas tão suave, tão sublime. E parecia que aquela voz sorria ao mesmo tempo. E ela dizia assim, mas você não sabe que eu sou o seu pastor? E eu demorei a perceber. Demorou cair a ficha de que era o Senhor que estava falando comigo. Então o Senhor, dependendo do momento que estamos vivendo, da sensibilidade que estamos passando. Eu estou contando experiências que eu vivi, que eu passei. Então, eu estou contando para você porque possa ser que você passe por momentos assim. E eu comecei ali a lavar roupa e a falar com Jesus. E o Senhor começou a falar, dizendo que Ele é o meu pastor. Aí eu dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor, mas olha essa situação assim, assim. Aí o Senhor começava a dizer assim, eu refrigero a sua alma, sabe? E o Senhor foi falando comigo com aquela voz potente, doce, suave, e tem um peso inexplicável. A minha mente humana não consegue reproduzir que voz é essa. Que acalma, que corrige, que... eu viajo. Assim, a minha mente vai no momento que eu vivi, sabe? Em outro momento, eu estava dentro de casa e eu estava também sentada folheando ali a pasta dos hinos do ciclo de oração e vendo o versículo e tudo, me preparando para um ensaio. Quando, de repente, eu ouvi uma voz que chamou pelo meu nome. Me chamou 2 vezes. Aí, a primeira vez eu disse, já vou, de tão nítido que foi. Aí, a segunda vez, me chamou de novo pelo meu nome. Daisy! Sabe aquela voz? Aí eu disse, estou indo, abri o portão, não era ninguém. Aí voltei, sentei, eu disse, oxi,
E eu comecei a sentir uma paz, uma tranquilidade muito grande, sabe? Aí depois eu entendi que era o Senhor que estava me chamando. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim, Senhor? E era a voz de uma irmã do ciclo de oração. Uma irmã muito simples. E era o Senhor falando comigo. Gente, a voz de Deus, Ele vai, vou repetir, Ele vai falar com você. Dependendo do momento que você está, dependendo do nível de intimidade, de comunhão que você tem com o Senhor, Ele vai usar de multiformas para falar com você, para lhe corrigir, para lhe responder, para lhe educar. Ele vai usar. Naquele momento eu estava ali concentrada para ouvir aqueles hinos que a gente ia ensaiar para as irmãs, porque eu sempre apresentava o Senhor e perguntava para ele que hino que ele queria que as irmãs cantassem. E ali o Senhor usou a voz. O Senhor não vai usar a voz de pessoas que não têm vida no altar, que não têm vida de intimidade, que não têm vida de comunhão com Ele para falar com você. Aí o Senhor, Ele usou a voz dessa irmã, porque talvez naquele momento eu não suportasse o falar dele mesmo, sabe? E o Senhor vai e falou através da voz daquela irmã, da dirigente do ciclo de oração, de uma das dirigentes do ciclo de oração, e foi a coisa mais linda. E o Senhor, Ele fala de multiformas. Outra vez, nós estávamos também no propósito de oração, e o Senhor usou um pássaro. O Senhor usou um passarinho, enquanto a irmã Rose, ela canta muito lindo, sabe? E ela estava cantando os hinos da harpa, e no momento que esse passarinho falou conosco, o pássaro falou conosco, ela ouviu, não fui só eu que ouvi. A irmã Rose estava cantando aquele hino que diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, sabe? Ela cantando esse louvor, e aquele pássaro, ele desceu da árvore, assim, onde nós estávamos em oração e consagração. Ele foi descendo assim, aí ele foi e disse assim, ó: não temas, eu te ajudo. Só isso ele falou. Aí a irmã Rose, a senhora viu o passarinho, falou. E a irmã Deise, Jesus está presente. Então o Senhor fala de multiformas. Ele fala da forma que Ele quer falar com você. E Ele sempre vai falar com você de formas e maneiras que você entenda. Se você entende, por exemplo, de comida, e Ele for falar com você através de sonho, através de visão, Ele sempre vai se referir a algo que você conhece. Ele não vai falar com você com algo desconhecido, porque o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, sabe? Então depende muito do momento que você está vivendo, que você está passando. Ele sempre vai falar com você assim. E, gente, foi lindo, foi muito lindo. Olha, o Senhor uma vez foi falar comigo em sonho. O Senhor foi falar comigo em sonho, e o Senhor foi falar comigo sobre um projeto que o pastor ia colocar nas nossas mãos para fazer. O pastor ainda não tinha falado conosco, mas o Senhor tinha falado conosco, falou conosco através de sonho. E ali o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo assim, num sonho. Eu estava cozinhando uma panela de arroz bem grande, e aquele arroz começava a se multiplicar, porque ia chegando muita gente para comer. E aquela panela de arroz eu tinha que levar até uma escola e começar a dar comida para as crianças. E acabou o sonho. E ali eu entendi que o Senhor estava falando comigo, porque o Senhor fala conosco sem palavras,
e o Senhor fala conosco também no silêncio. Então, há multiformas. Estou contando para você as multiformas que o Senhor tem de falar conosco. Então, eu, Deise Santos, não tenho como dizer para você, a voz do Senhor é assim. A voz do Senhor, ele fala assim. Ele fala como voz de trovão, como voz de muitas águas, como a voz dos pássaros, como o canto dos pássaros. Ele fala no vento, ele fala no fogo. Já tive experiência, foi uma experiência única, singular, foi algo maravilhoso, sabe? O Senhor fala em sonhos, em visões. Então, o Senhor, ele não fala só audível, tá? Então, o Senhor falou comigo em sonhos dessa forma. E quando eu acordei, eu entendi que a gente ia levar a palavra, anunciar o evangelho a multidões. Só que eu não sabia que multidão que era essa. E na mesma semana o pastor nos chamou e disse que o evangelismo da escola estava nas nossas mãos. E ali nós chegamos a evangelizar 212 adolescentes e jovens, 3 vezes por semana. Nós evangelizávamos eles por 40 minutos em uma escola. Então, o arroz da panela, levar a palavra àquelas pessoas. Então, e como eu estava fazendo, era porque eu estava preparando. Como era que eu estava preparando ali? Eu sempre estava lendo, sempre perguntando ao Senhor, sempre questionando. E quando eu recebi esse chamado, quando eu recebi esse chamado que o pastor chamou, ele disse que estava orando e o Senhor orientou ele, aí eu fui orar. Na hora de sair para o evangelismo, já estava todo mundo na escola esperando, já foi todo mundo para a quadra da escola esperar. E eu acho que eu ainda tenho fotos. Eu acho que eu ainda tenho fotos desse momento. Se eu encontrar fotos desse momento, eu vou tentar colocar aqui se eu conseguir colocar. Se eu conseguir colocar, eu vou deixar a foto desse momento aqui, né? E também teve algumas irmãs, alguns jovens da nossa igreja que foi cantar lá também, sabe? Foi algo maravilhoso. Foi um projeto que ele durou 3 meses e foi algo lindo, foi algo maravilhoso. E quando eu estava saindo para o evangelismo na escola, eu disse, Senhor, é do teu querer que eu, Deise, vá. Se for do teu querer, fala comigo. E aí eu orei assim dessa forma e abri a palavra do Senhor, abri a Bíblia, pedi uma orientação, uma direção ao Senhor. E o versículo que o Senhor me deu foi aquele que diz assim, se eu não me engano, está escrito no livro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está escrito assim, quem dera que quando eu voltasse, tu estivesses trabalhando assim. Aí a minha alma muito se alegrou. Então o Senhor falou comigo através de sonho e falou comigo através da palavra. Então o Senhor, quando a gente diz assim, o Senhor falou comigo. O Senhor, ele fala conosco de várias maneiras. E aí eu disse, então vamos comigo, Senhor, vamos conosco, que o teu Espírito vá conosco, que o teu Espírito nos conduza, que o teu Espírito Santo, ele vá conosco. E aí foi um trabalho assim, que foi totalmente dirigido pelo Senhor, né? Então, há várias formas do Senhor falar, amados irmãos que nos ouvem aqui nesse vídeo. A voz de Deus, ela é surpreendente, porque Ele fala conosco no vento, no fogo. Eu estava também em oração, é sempre em oração. Gente, eu tenho muita experiência sobrenatural para contar, assim, dos momentos de oração. Isso era na minha casa, na igreja, no monte, não importa. E uma vez eu estava no monte, eu vi. Estava todo mundo orando em ciclo, em pé, tipo um clamor, né? Todo mundo orando ali, cantando e tudo. Já tinha passado aquele período de oração de joelho.
Aí nós estávamos assim, sabe aquela oração de concordância, orando por algumas pessoas e tal. De repente, quando eu olho para uma irmã, eu olhei diretamente para a irmã assim. Quando eu olhei para a irmã, eu vi atrás dela uma árvore que ela pegava fogo e a árvore não virava carvão. Isso foi surreal. E naquele momento Deus tomou aquela irmã em profecia. Mas foi cada coisa linda, foi maravilhoso. Jesus abriu porta de emprego para muitos que ali estavam. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus sarou. E eu achei, sabe assim, foi lindo. Eu não tenho como dizer para vocês, a voz de Deus parece com isso, a voz de Deus parece com aquilo, gente. Como eu venho repetindo ao longo desse vídeo, Deus fala de multiformas. Ele se apresenta de multiformas. Ele se apresenta e ele fala conosco de uma forma e de uma maneira que não fique dúvida de forma nenhuma. E ele fala da forma que a gente vai entender, sabe? Porque o nosso Deus, ele usa o termo que a gente vai entender. Lembra que eu contei ainda há pouco que Deus falou comigo com a voz da dirigente do ciclo de oração? Ele usou a voz da dirigente do ciclo de oração, se lembra? Você lembra que o Senhor fez a mesma coisa com Samuel? O Senhor chama Samuel e ele corre para Eli. Por que foi que ele correu para Eli? Porque ele não conhecia a voz de Deus ainda. Ele conhecia a voz de Eli, então o Senhor chama ele, né? Com o som da voz de Eli. Por isso que ele correu para Eli. E aí Eli, tendo experiência, sabendo que era Deus que chamava o menino, disse: se volta a dormir, se tu ouvir de novo, diga: Senhor, eis-me aqui. E assim acontece. O Senhor, ele falou com Moisés no meio de uma sarça. Em chamas, o Senhor falou com Moisés. Aí o Senhor vai e fala também na brisa. O Senhor, ele fala de todas as formas, sabe? O Senhor, ele falou com Zaqueu também, no meio da multidão. Zaqueu ainda não conhecia a voz audível, mas ele não ficou com dúvida quando o Senhor disse: desce, Zaqueu, que eu vou hoje para tua casa. Desce, Zaqueu, que eu hoje vou para tua casa. O Senhor, ele vem na nossa casa. Porque um dia, eu sempre gosto de contar essas experiências que eu vivi, que eu vivo. Um dia, logo no início do meu casamento, eu estava lendo a Bíblia e eu vi que Jesus transformou água em vinho e que Jesus esperou os discípulos dali depois da pesca com pão e peixe. E eu fui e comecei a fazer uma faxina na minha casa. Eu disse: hoje eu vou receber alguém muito importante. Meu esposo saiu para trabalhar e eu ainda não tinha filhos. Aí eu fiz uma faxina na casa completa de tudo. E aí eu fui na padaria, comprei um pão, comprei o peixe, comprei o vinho, o suco de uva. E coloquei a mesa, convidei, abri a porta, depois que eu faxinei tudo, chamei Jesus. Eu disse: Jesus, o Senhor entre. Apresentei a casa, disse para Jesus ser bem-vindo, coloquei uma mesa posta ali para nós dois e comecei ali. Eu comi, partia o pão, coloquei um pedaço lá no prato. Isso é coisa de fé, gente. Isso é coisa só de gente que crê, sabe? Quem não crê vai fazer o quê? E ali eu preparei uma mesa para o Senhor e comecei a falar para Jesus o quanto eu amava, o quanto eu queria um filho, a situação, como era que eu estava vivendo. Gente, foi uma alegria tão grande que invadiu aquela casa, um cheiro de mirra, de bálsamo, sabe? Aquele cheiro de perfume
perfume que passava assim dentro de casa, e o perfume era do cheiro do óleo de unção. Era um perfume do cheiro do óleo de unção de mirra, e ora era de bálsamo. Ali o Senhor me libertou de muitos problemas emocionais. Ali o Senhor curou a minha alma, e ali o Senhor me fez estéril, mãe de filhos, e me confirmou na festividade dos jovens que foi no mesmo mês. E assim, eu tenho tido experiências com o Senhor, né? Recentemente, eu também tive algumas outras experiências terríveis que não foram com o Senhor, mas eu pretendo contar para vocês. Então, eu gravei esse vídeo aqui, gente, para falar para vocês como é a voz de Deus. A voz de Deus depende do momento que você está vivendo, porque a Bíblia diz que o nosso espírito, ele sempre está forte e pronto. O nosso espírito está pronto para ouvir, né? Mas a carne, ela é bem fraca. Ela não vai ouvir. Então, assim, dependendo do momento que você estiver, Deus falar com você audível, Ele sempre vai falar. Se for com a voz de uma pessoa, sempre vai ser com uma pessoa de oração, que tem a vida no altar. Ele sempre vai usar a voz de alguém assim para falar com você. Então, não se aflinja, sabe? Só busque, só creia, só confie. Não fique ansioso, porque o Senhor, Ele fala a todo instante. Ele fala a todo instante. E eu vou gravar um outro vídeo para falar do silêncio de Deus como resposta. E quero contar para vocês a experiência que eu tive enquanto eu li a Bíblia. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele já passou de 26 minutos. E eu vou gravar um outro vídeo para vocês para falar do silêncio de Deus como resposta. Tá bom? Deus abençoe você. Um cheiro grande no seu coração. E até o próximo vídeo. Até já.